Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró. Olá, bom dia! Estou eu aqui mais uma vez com alegria no coração. Alegre porque eu sei que Deus tem um propósito em nossas vidas e um dos propósitos que Deus tem para nossas vidas nesta manhã é que nós sejamos abençoados por eles. Então o desejo no meu coração, como eu sempre mencionei, quero mencionar mais uma vez, é de poder abençoar teu lar, é de poder ser o canal de bênção na tua família, o canal de bênção na sua casa. Então por isso eu quero mais uma vez pedir a permissão para poder entrar em teu lar e liberar sobre a tua vida uma palavra de bênção. Quero agradecer você por essa oportunidade, agradecer você por este momento. Eu sei que será um tempo precioso na presença do Senhor. Eu sei que neste momento, se você ficar aí, em frente à sua televisão, se você ficar aí nos acompanhando, eu sei que Deus ele pode mudar a sua história, eu sei que Deus pode te abençoar ainda mais do que você já é abençoado. Então eu quero convidar você, venha comigo, fique comigo, não sai da sala não. Eu sei que Deus tem algo especial para nós nessa manhã, por isso eu desafio você a ficar um tempinho aí acompanhando esse programa, porque eu sei que Deus vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus, tá bom? Eu quero mais uma vez estar agradecendo, porque vocês sabem que eu sempre digo que sozinho nós não somos nada e nem chegamos a lugar algum. Quero agradecer a você que está me dando essa oportunidade de poder entrar em seu lar. Muito obrigado por essa credibilidade que você me dá. Deus te abençoe. Agradecer também a alguns amigos que são os nossos colaboradores, né? A Eronice do Atacado Monte Sinai. Irmã Eronice, Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por essa credibilidade, que o Senhor possa retribuir em dobro tudo que você tem feito para que esse programa possa permanecer no ar, tá? Enivaldo, da Pirâmide Materiais de Construção. Enivaldo, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela credibilidade, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Tá? Você também, João, da Pisão Materiais de Construção. Muito obrigado, tá bom? Você é um canal de bênção para essa cidade, porque para nós estarmos no ar, precisa de pessoas como você para estar nos ofertando e nos ajudando, tá? Agnaldo, da Euromotos, muito obrigado, tá bom? Por essa parceria, por essa aliança. Sempre falo, se você precisar aí dar uma gabaritada na sua moto, dar uma organizada, vai lá na Euromotos e Deus vai estar te honrando e te abençoando. E Leandro do Posto Machadão, tá? Deus te abençoe, tá, Leandro? Um abraço. E deputado Cirone Deiró. Cirone, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado por essa parceria. Que Deus possa abençoá-los todos em nome de Jesus, tá bom? Eu preciso ir para um intervalo comercial, mas é muito rápido. Eu vou, já volto. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. É o tempo só de você preparar aquele cafezinho, pegar aquela xícara, sentar na sala, um copo com água e eu já volto trazendo algo de Deus para a tua vida, tá bom? Rapidinho. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio, deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. No
mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça Barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista e a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Voltei mais uma vez e, como eu prometi no primeiro bloco, que eu voltaria com a palavra de Deus para a tua vida, isso é fato. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. Não saia da sala, não saia do sofá, não saia desse ambiente por hipótese alguma, porque neste momento eu tenho algo guardado no meu interior, no meu coração, que eu entendi da parte de Deus, que de fato pode abençoar a tua vida. Eu quero hoje liberar uma palavra para o teu coração, uma palavra muito simples, mas algo muito real, algo muito verdadeiro da parte do Senhor. Hoje eu quero falar sobre, na verdade eu quero levar você ao entendimento, o que de fato agrada a Deus. Como agradar aquele que tudo sabe? Deus sabe todas as coisas, tudo conhece, né? Ele também conhece todas as coisas. Ele é onipresente, ou seja, está em todos os ambientes, onisciente, sabe de todas as coisas. Agora, como agradar a Ele? Se ele sabe, se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele sabe, se Ele conhece, e que na verdade Ele jamais pode ser surpreendido. Deixa eu só te dar um exemplo. Se eu por acaso quiser agradá-lo, quiser agradar você que está na sua casa, eu vou procurar uma forma de descobrir o que você gosta. Se você gosta de chocolate, então eu vou comprar uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate, eu vou te presentear, automaticamente você vai ficar feliz comigo. Por quê? Porque eu descobri aquilo que você gosta. Agora, com Deus isso não funciona. Com Deus não é sempre assim. E eu também aprendi que nós devemos sempre agradar quem nós amamos. Eu tento sempre agradar as pessoas que estão ao meu lado, né? Porque são pessoas que eu amo. E eu quero garantir para você que agradar a Deus é mais fácil do que você imagina. Agradar a Deus é mais fácil do que nós imaginamos. Primeiro que não precisa de dinheiro. Já começa um benefício por aí. Não pense você que é com seu dinheiro que você vai agradar ou que você vai comprar a Deus. Na verdade, queridos, quando se fala em posses, em dinheiro, o salmista no capítulo número 24, versículo 1, ele vem dizer que a terra, a sua plenitude, tudo que nela existe pertence a Deus. Então, se tudo que nela existe pertence a Deus, na verdade nós não temos nada. Nós não passamos de administradores daquilo que é de Deus. Então, na verdade, nós apenas administramos aquilo que é do Senhor. Uma outra coisa que eu posso garantir para você que não tem prazer no Senhor, que não agrada a Deus, são alguns rituais dolorosos que eu já vi algumas pessoas fazer. Deus não tem prazer em ver você sofrendo. Deus não tem prazer em ver você ajoelhado em cima de um milho, por exemplo. Quantas pessoas usam uma forma dolorosa de tentar agradar-se a Deus? Quantas pessoas fazem longas caminhadas com o intuito de agradar ao Senhor, mas respaldado pela Bíblia, respaldado pela palavra do Senhor. Nós não vamos encontrar nada nesse sentido que venha trazer uma satisfação ou uma alegria para o coração do Senhor. Não, nós não encontramos isso. Então eu posso garantir para você que não é com as suas finanças e também não são com rituais dolorosos, sacrificantes, que você vai conseguir agradar a Deus. A primeira coisa é que você precisa saber o que agrada a Deus. O escritor dos Hebreus diz no capítulo de número 11, versículo número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou repetir isso para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa que agrada ao Senhor é quando Ele olha para o nosso coração e Ele vê em nosso coração uma convicção absoluta, inquestionável na supremacia e na existência dEle. O que agrada ao Senhor é quando Ele encontra em mim uma convicção absoluta que Ele tem todo o poder. Todo o poder está retido nele. Então isso agrada a Deus. Fé é não duvidar nunca. Fé é nós termos convicção que há um Deus que governa todas as coisas. E que por mais algumas vezes a situação sai do nosso controle, por mais que algumas vezes nós perdemos o controle da situação,
ele nunca perde o controle da situação. Deixa eu falar algo para você. O céu nunca esteve em crise. O nosso governo pode estar em crise, nossa cidade pode estar em crise, nosso bairro pode estar em crise, nossa família pode estar em crise, nosso casamento pode estar em crise, mas Deus nunca esteve em crise. Isso é fé. A fé é uma convicção absoluta, inquestionável, que Deus, ele continua sendo supremo, independente de toda ou qualquer situação. Teve um tempo atrás que eu tive que ir em um velório de uma criança de 30 dias de nascimento. E o pai daquela criança, a mãe daquela criança, muito amigo meu. E eu então resolvi passar a noite naquele velório. E quando deu a madrugada, aproximadamente 3h30, 4 horas da manhã, eu decidi sentar ao lado daquele caixãozinho pequenininho. E eu decidi orar por aquela criança. Orar para que Deus pudesse ressuscitar aquela criança. E eu comecei falando: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho fé. O Senhor conhece o meu coração. Senhor, ressuscita essa criança. E eu comecei a orar incansavelmente. Eu comecei a orar para que Deus pudesse fazer o milagre, que aquela criança levantasse do caixão. E sabe o que aconteceu? Aquela criança não levantou do caixão. No outro dia, quando o dia amanheceu, melhor dizendo, eu tive que fazer o culto fúnebre daquela criança. Mas sabe como continua a minha fé? A minha fé continuou inabalável no Deus poderoso e supremo. Porque não são as circunstâncias que diminuem a minha fé. As circunstâncias negativas, elas precisam aumentar a nossa fé. Porque eu aprendi com o escritor aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Coloque a tua fé em ação. Pastor, eu entendi, pastor, que fé é uma convicção absoluta, inquestionável na supremacia e existência de Deus. Agora, pastor, o que é falta de fé? Falta de fé é justamente o antônimo disso aí. Falta de fé é duvidar que Deus tem poder. Falta de fé é você colocar em xeque ou você questionar a existência ou a supremacia do Senhor. Falta de fé é você afundar quando vem as circunstâncias negativas. Isso é falta de fé. Engraçado que tem gente que pensa que Deus tem poder apenas para realizar algumas coisas, ou que Deus tem poder apenas para realizar alguns feitos e outros não. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que o tempo todo elas questionam a soberania do Senhor. Há um texto no Evangelho de Mateus, capítulo número 13, versículo de número 55. Na verdade, a partir do versículo número 55 até o versículo número 58, que diz bem assim. Olha que interessante isso aqui. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deixa eu falar algo para ti. O Senhor continua com sua supremacia, com sua soberania em suas mãos. A Bíblia vem dizer aqui que no meio da sua parentela, que no meio do seu povo, Jesus ele não conseguiu realizar muitos feitos, muitos milagres. Sabe por quê? Porque o povo não olhava para Jesus como Salvador. O povo olhava para Jesus apenas como aquele homem que era, aquele é o carpinteiro. Ele é filho de José, filho de Maria, os irmãos deles estão aqui, Tiago está aqui. Olha, é só mais um. E porque eles duvidaram da capacidade de Jesus, automaticamente, eles deixaram de ser abençoados. Quantas pessoas não estão avançando porque têm duvidado do potencial de Jesus? Quantas pessoas não estão avançando porque qualquer circunstância tem mexido com a fé dele? Quem é o Deus que você serve? Eu sei responder quem é o Deus que você serve. Se eu observar a tua vida em dias difíceis, em circunstâncias negativas, naturalmente eu vou saber quem é o Deus que você serve. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós duvidamos do poder de Jesus, automaticamente nós deixamos de ser abençoados. Ele é aquele que tudo pode. Ele é aquele que nunca perdeu o controle da situação e nunca perderá o controle da situação. Então, se você quiser
agradar a Deus. Coloque a tua fé em ação. Quando tentaram afundar a fé de Paulo, sabe o que ele diz? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus. Então eles não conseguiram afundar a fé de Paulo, porque Paulo sabia quem era Jesus. Eu quero dizer para você que você sempre vai receber de Deus algo proporcional à fé que você tem nele. Você quer um exemplo básico para você entender isso melhor? Se um mendigo, alguém que está em situação de rua, chegar em você e dizer para você bem assim, eu vou dar para você R$500 mil, você vai acreditar? Eu tenho certeza que você não vai acreditar, porque você vai olhar para a vida daquele mendigo e você vai observar que ele não tem capacidade para dar R$500 mil para você. Até mesmo porque provavelmente ele está passando fome. Então, naturalmente, você já vai duvidar. Agora, se uma pessoa de posse, se alguém financeiramente estiver muito bem, olhar para a situação sua e dizer, eu senti no coração, eu vou dar para você R$500 mil. Existe uma grande possibilidade de você acreditar. Sabe por quê? Porque nós sempre recebemos das pessoas aquilo que elas têm capacidade de nos dar. Jesus tinha tudo para dar, mas eles duvidaram do poder de Jesus, da capacidade de Jesus. Automaticamente deixaram de ser abençoados. Você quer agradar a Deus? Coloque a tua fé em ação. Você quer agradar a Deus? Se posicione com a tua fé. Uma outra forma de agradar a Deus chama-se fazer o bem. O escritor dos Hebreus, no capítulo de número 13 de Hebreus, no versículo 16, ele diz que, olha o que ele diz, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Talvez fazer o bem para o próximo para você é um sacrifício, é uma dificuldade. Mas eu quero dizer para você que se você quer agradar a Deus, precisa fazer o bem. Fazer o bem a quem, pastor? A quem que eu devo fazer o bem? Do que o senhor está falando? Tem tanta gente que consegue amar mais um animal. Consegue amar mais talvez um cachorro, um peixe, do que amar pessoas. Fazer bem às pessoas. Fazer bem ao ser humano. Quantas pessoas você ajudou essa semana? Quantas pessoas que precisou da sua ajuda e você ajudou? Hoje, aparentemente, fazer o bem se tornou algo, talvez, meio sem sentido. Hoje é algo tão sem sentido que se uma pessoa encontrar um bem perdido, encontrar um dinheiro perdido ou qualquer coisa e devolver, faz até uma homenagem para aquela pessoa. E fazer o bem precisa ser algo normal, natural de nós que somos seres humanos. Como você consegue dizer que você serve a Deus, mas que você não faz o bem para as pessoas, que você não ajuda pessoas? Como que você consegue me falar, olha pastor, eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, mas quando alguém precisa de você, você não estende a mão. Quando alguém precisa de você, você não socorre. Não consegue ajudar o próximo. Deixa eu falar para você, sabe qual foi o maior ministério de Jesus? O maior ministério de Jesus foi servir ao próximo. Nós precisamos aprender a fazer o bem ao próximo para agradarmos a Deus. Se você quer agradar a Deus, precisa partir desses dois princípios. O primeiro princípio é fé e o segundo princípio é fazer o bem ao próximo. E fazer o bem ao próximo não significa necessariamente que eu vou sempre ajudar porque as pessoas merecem. Você acha que eu e você merecemos alguma coisa da parte de Deus? Você acha que eu e você merecemos o céu? Não. Nós somos alcançados pela graça. E a graça significa um favor imerecido, não é por merecimento. Porque se for por merecimento, nem aqui eu poderia estar. Eu estou aqui porque o favor do Senhor, a graça do Senhor me alcançou. Já imaginou quantas coisas tem parada na sua casa? Talvez nos cantos que você já poderia ter abençoado outra pessoa. Quantos pares de sapatos, talvez, quantas vestes que você já não faz mais uso, que continua lá na sua casa, e você poderia abençoar alguém, fazer o bem para alguém. Quantas instituições tem nessa cidade que você poderia ajudar, mas você não, você retém para você. Aí você quer agradar a Deus, algumas vezes quer fazer talvez caminhadas longas, quer andar não sei quantos quilômetros de joelhos, pensando que assim você agrada a Deus. E eu quero mais uma vez repetir,
Para agradar a Deus, o primeiro princípio é fé. E o segundo princípio é fazer o bem ao próximo. Quantas pessoas você tem ajudado? Em quantas pessoas você é presente na vida delas? Quantas pessoas você tem conseguido fazer o bem? Quantas pessoas, quando precisam de você, você ajuda? Como que é a sua vida na ação social? Quando precisa de você, pode contar com você? Porque se não poder contar com você, eu quero dizer para você que você não tem conseguido agradar a Deus. E para finalizar aqui, além de fé, além de fazer o bem, é algo chamado arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é a única forma de nos reconciliarmos com Deus. Deixa eu repetir. Arrependimento é a única forma de nos reconciliarmos com Deus. Não é mais uma forma, é a única forma de nos reconciliarmos com Deus. Você pode fazer tudo, mas se no seu coração não tiver algo chamado arrependimento, dificilmente não é impossível você ter reconciliação com o Senhor. A sua fé é necessária para agradar a Deus. Fazer o bem é necessário para agradar a Deus. Mas o arrependimento traz sobre as nossas vidas o direito à salvação. Arrependimento não é uma falácia. Ou seja, arrependimento não é uma falsidade. Arrependimento é um posicionamento perante Deus. Isso é arrependimento. E nós precisamos constantemente nos arrepender. O arrependimento precisa ser algo necessário, natural, normal em nossas vidas. Arrependimento não se faz apenas quando nós, algumas vezes, nos comportamos como comportou Saul em meio ao pecado. Se preocupou com o que o povo iria pensar dele. Ao contrário de Davi, que olhou para o seu interior e diz: eu pequei contra Deus. Eu errei contra Deus. E ele busca no profeta e diz: agora o que eu vou fazer? O profeta diz: Davi, porque o Senhor encontrou em você um coração aquebrantado, um coração que se arrepende. Deus poupou a sua vida. Deixa eu falar algo para ti. Às vezes você tem tanta facilidade para apontar para os outros. Às vezes nós temos tanta facilidade para apontar o dedo para os outros. Mas nós esquecemos de olhar para o nosso interior. Quantas coisas talvez você fez essa semana que você precisa pedir perdão? O filho pródigo, quando ele sai de casa, que ele decide voltar para casa, ele diz: pai, eu pequei contra o Senhor. E eu pequei também contra o Senhor, meu Pai natural. Ele diz: olha, eu pequei contra Deus, contra o céu. E eu pequei contra o Senhor. Ele diz: eu estou pedindo perdão para Deus. E eu estou também pedindo perdão para o Senhor. Tem muitas pessoas que dizem: Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração, assim como conhece o meu coração. Mas a palavra dele diz que nós temos que nos consertar um com os outros através do arrependimento. O arrependimento é necessário para a reconciliação do homem para com Deus. Pense nisso. Coloque a tua fé em ação que você vai agradar a Deus. Ajude ao próximo que você vai agradar a Deus. E busque o arrependimento no Senhor, que Deus vai te honrar. Eu precisava deixar esse conselho para você. Na verdade, isso é um conselho que eu precisava deixar para você aprender a agradar a Deus. Aqui embaixo vai estar o meu telefone de contato. Entre em contato comigo. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Conte o seu testemunho. Peça a sua oração. Nos faça uma visita em nossa comunidade. Teremos o maior prazer em estar te recebendo você como nosso visitante na SEMA, Comunidade Evangélica Ministério Ágape. Deus tem uma palavra para você naquele ambiente. Deus tem uma palavra para você naquele lugar. Venha nos fazer uma visita. Temos reuniões todas as quinta-feiras a partir das 20 horas. E todos os domingos a partir das 19 horas. Você é o meu convidado especial. Mande uma mensagem. Pastor, olha, Deus falou comigo, preciso contar um testemunho. Essa semana, quantas pessoas me mandaram a mensagem? Eu quero agradecer você pela sua mensagem. Pessoas de vários lugares do país mandando mensagem, assistindo esse programa pelo YouTube, o aplicativo, o Facebook. Quantas pessoas estão acompanhando esse programa? E eu tenho certeza que esse programa tem sido canal de bênção na vida de um monte de pessoas. E também será bênção na sua vida. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse programa e Deus vai abençoar muito e muito mais pessoas, tá bom? Entre em contato comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor busca em você um coração que deseja agradá-lo. E para agradar a Deus, precisa passar por este caminho, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Eu vou,
Mas eu já volto com um convidado especial que está comigo aqui nessa manhã. Homem de Deus está comigo aqui, tá? Fique aí, já retorno. Abraço. Programa Palavra Viva. Apoio deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista e a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, bom dia! Falei pra vocês que eu voltaria, voltei. Estou aqui, tá vendo? Eu também prometi pra vocês que junto comigo estaria um convidado, um cara que tem uma história extraordinária. Quero garantir pra vocês que todas as pessoas que vierem neste programa, que estiverem aqui, serão pessoas que a história deles mexem comigo. Hoje essa pessoa que está aqui, ela tem uma história de superação extraordinária. Então eu quero desafiar você a não sair da sala. Agora eu quero apresentar para vocês Anderson. Conheço o Anderson já tem um tempinho que eu te conheço, né, Anderson? Tem quanto tempo que nós nos conhecemos? Paz do Senhor, pastor Zenaldo. Uma paz do Senhor aí para você, telespectador. Pastor, em 2011, né, eu lembro como se fosse agora, a imagem vem aqui na cabeça, quando eu lhe procurei ali na Avenida Belo Horizonte, em frente da Igreja Avivamento Bíblico. Olha, para conversar contigo. Eu não lembro quem foi que me indicou, que me falou do teu nome, e eu lhe procurei ali procurando ajuda. É mesmo, olha que detalhe interessante. Eu não me lembrava desse detalhe. Na verdade, assim, tantas coisas que a gente acaba fazendo, e esses detalhes, né, algumas vezes acaba passando batido. Mas por que você procurou a minha ajuda? O que você precisava? Então, eu estava passando, né, por um momento bastante difícil dentro de casa, no trabalho, na família, né? Estava no fundo do poço, né, nas drogas. Então, a pressão também do serviço, a gente vendo alguns tipos de situações, e eu precisava de ajuda, né? Precisava de fazer um tratamento, e aí foi quando me indicaram, né, o senhor, e aí eu fui procurar o senhor. E na época você trabalhava com o quê? Era no mesmo trabalho de hoje já? Sim, na época eu já trabalhava já no mesmo serviço de hoje, né? Sou agente de trânsito, né? Sou concursado, e nessa época eu já era assim agente de trânsito. Estava afastado, né, do serviço para tratamento, mas eu já assim, desde 2009, né, sou agente de trânsito. Desculpa a pergunta, mas quantos anos o Anderson tem hoje? Hoje eu tenho 33 anos. 33 anos, a idade de Cristo, né? A idade de Cristo faleceu. Na idade de Cristo. Há 15 anos atrás, quem era o Anderson? Há 15 anos atrás, pastor Zenaldo, da minha história, né? Até vou voltar um pouquinho antes. Fica à vontade. Voltar um pouquinho antes aí na minha história. Eu nasci num lar cristão, né? Tem uma base evangélica muito forte, um ensinamento bíblico muito forte. Cresci, né, aprendendo escola bíblica dominical. A primeira igreja evangélica em Alta Floresta foi na casa do meu avô. Olha que interessante. Né? E eu, no decorrer do tempo,
né? Já alguns probleminhas de infância, pequenos furtos, né? E com 12 anos de idade eu acabei realmente saindo da igreja, né? E foi no meu aniversário de 13 anos quando eu comecei a usar drogas. Nisso daí já tinha aí algumas passagens pela polícia, alguns processos. Nessa idade já é de 13 anos, você já tinha passagem pela polícia? Idade de 13 anos. O primeiro boletim de ocorrência, se não me falha a memória, foi com 12 anos de idade. Que cidade que era? Alta Floresta. Alta Floresta. Alta Floresta, né? Eu nasci em Rolim, mas fui criado, né? Cresci ali dentro de Alta Floresta. Rapaz, você era problema, hein? Sim, a gente tem, né? Ali em Alta Floresta a gente tem uma história. Hoje, né, pela graça de Deus, temos o respeito ali dentro de Alta Floresta. Sim, com certeza. Né, que é diferente daquela época quando algumas pessoas tinham até medo, né, da gente. E com 13 anos, né, uma das coisas que eu lembro até hoje, tinha alguns problemas em casa, eu tinha alguns problemas, né, em desacerto com meu pai. Meu pai, ele era cantor evangélico, cantava mais meu irmão. Eles viajavam muito e às vezes a gente se desentendia dentro de casa, né? E eu saía bravo dentro de casa e ia resolver meus problemas na rua, né? Sim. E numas dessas, né, no meu aniversário de 13 anos, foi quando eu resolvi usar drogas. Como que foi essa experiência de resolver usar drogas? Foi um convite feito por um amigo? Foi uma oportunidade? Foi na escola? Como que foi essa experiência? Como que surgiu isso? Ali a gente em Alta Floresta, né, nós tivemos uma infância ali muito boa. Ali não tinha mistura entre rico e pobre. Nós, a meninada ali era todo mundo junto, né? Tudo. E ali a gente conhecia, tinha os meninos que saíam para as baladas, para a noite a gente não ia. Minha mãe e meu pai não nos permitia. Justamente por ser evangélico, isso, né? Não nos permitia. Só que eu sempre fui meio sem juízo, né? Então algumas pessoas, eu conheci alguns amigos que usavam, via eles usando, né? E nunca me interessei. Alguns nem acreditavam, falavam que por eu ser meio doido, meio, né, que eu usava e eles falavam que não, não. E esses amigos que você via usando, eles tinham sempre, era maior do que 13 anos, porque você era uma criança. Segundo o estatuto da criança e adolescente, você era uma criança. Sim, a grande maioria ali era um pouco mais velho que eu, mas alguns quase que da mesma faixa etária, né, mas alguns um pouco mais velho que eu. Só que eu não usava. Quando foi o primeiro dia que eu usei, tava eu e alguns amigos meus, sabia que na casa de um deles tinha uma cola, né, cola de sapateiro, e eu cheguei e falei para ele, vamos pegar aquele negócio lá e vamos usar. Eles até se assustou, né? Não acreditaram. Eu falei, não, você está falando sério? Eu falei, então vamos lá, né? E aí foi quando eu comecei. Algo semelhante também foi quando eu entrei pro crack. Antes de nós chegarmos no crack, deixa eu te perguntar. Na verdade, assim, já tem 12 anos que eu trabalho com quimiodependência, enfim, né, também vim também do mundo das drogas, também tive envolvimento com tudo isso. Graças a Deus, Deus me libertou e mudou a minha história e colocou prazer no meu coração em poder ajudar essas pessoas. E tudo tem uma porta de entrada, tudo tem um começo, né? Tudo tem um fator pelo qual aquilo aconteceu. No caso do Anderson aqui, nós estamos descobrindo que foi com 13 anos de idade, né, que usou droga. Já tinha o meio que você convivia, que era propício a isso, certo? Mas dentro da sua casa, dentro da sua família, isso talvez seria uma ausência de paternidade, porque você disse que você tinha dificuldade com seu pai, você tinha crise com seu pai, você tinha dificuldade talvez de ser compreendido, né? Seu pai talvez saía mais com seu irmão, viajava com seu irmão cantando, né? E você sempre ficava um pouco mais sozinho. É errado nós ligarmos uma coisa a outra ou não? Assim, eu colocaria assim, até certo ponto foi um fator que contribuiu, sim, né? Mas não seria colocarmos assim 100% isso, colocar 25%, né? Porque tem alguns fatores externos, tive alguns problemas na igreja, né, amigos da igreja. Por favor, relate. Né? Um exemplo, quando eu saí da igreja mesmo... Você sabe por que é interessante você relatar? Porque esse programa aqui é um programa no qual tem um monte de evangélicos assistindo, né? Então, é fundamental saber dessas coisas justamente para nós podermos estar
aprendendo cada vez mais com situações. Uma das situações que foi muito séria, que foi quando eu decidi de vez sair da igreja, porque o mundo lá fora já estava me abraçando, né? E eu lembro até hoje, eu cheguei na igreja e eu fui conversar com alguns amigos, né? E eles chegaram, toda da minha faixa etária, do grupo de adolescentes, e eles chegaram e falaram comigo que eles não podiam conversar comigo porque se eles chegassem em casa o pai deles ia bater neles. Não, sério isso? Sério. Aí foi quando eu saí de vez da igreja, né? Ou seja, aqueles que eram para abraçar, estavam Afastando. Né? Né? Você acha que isso acontece ainda hoje no mundo evangélico, Anderson? Sim. Será? Sim, acontece. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa, não. Eu acho que eu sou a minha esposa diz que eu sou muito inocente. Meu Deus, pra mim isso é um absurdo. Hoje, é claro que hoje que a igreja ela evoluiu muito também nesse sentido. Muita mentalidade. Né? Mudou bastante a mentalidade, mas ainda assim, né, acaba acontecendo sim. Né? As pessoas, em vez de abraçar aqueles que estão precisando, de uma certa maneira, acaba afastando. Né? E eu passei por essa também foi uma situação que realmente me levou a sair da igreja. Eu era bastante ativo na igreja, né? Eu participava de toda a cruzada, de toda a programação evangelística, né? Eu era destaque nas maratonas bíblicas. Eu com 12 anos de idade já havia lido a Bíblia, né, 2 vezes, era bastante dedicado dentro dessa questão. Aí, diante dessas situações, acabei saindo da igreja. Você sabe uma coisa interessante? Você conhece esse mundo, talvez tanto quanto eu, mundos de comunidades terapêuticas, de centros de recuperação, de moradores em situação de rua. Interessante, por exemplo, se você for investigar, a grande maioria das pessoas hoje que estão dentro do centro de recuperação é filho de evangélicos, sabia disso? Sim, filhos de pastores, filhos de líderes, e estão dentro de comunidades terapêuticas, estão morando na rua. A grande maioria das pessoas que procuram a minha ajuda sempre procuram ajuda para o seu filho, e a grande maioria deles são evangélicos. Será que a igreja tem falhado nesse sentido? Será que nós líderes, pastores, será que nós que falhou, se isso é fato, mas será que nós ainda continuamos falhando? Pastor, eu vejo uma série de fatores. Eu tenho uma experiência de vida que Deus me deu muito grande, né? Eu morei dentro de casa de macumba, né? Participei de alguns ritos, fui preso, fiz aniversário dentro de cadeia. Quantos anos você estava na cadeia? Eu fiz um aniversário de 20 anos dentro da cadeia, né? E a gente vai observando uma série de fatores, né? E aí entra o ambiente familiar, entra o ambiente social, né? Principalmente quando se trata de filho de crente, né? Hoje como eu disse, hoje mudou-se um pouco a mentalidade, mas era um fator preponderante na época, o não pode, né? O filho do crente ele não podia jogar bola, o filho do crente ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo, né? Você quer ver se o pai então fosse um obreiro, meu Deus, né? Aí a pressão era maior, uma brincadeira de criança como empinar uma bicicleta, né? Gerava um transtorno muito grande, e isso foi algo que da minha época, né? Eu acredito que na tua época eu não sei, né, como foi bem a tua história, mas eu cresci dentro de uma igreja, então assim, isso a gente via muito, isso foi um fator muito determinante na minha geração. Deixa eu te falar para você, deixa eu comentar algo aqui com você e que vocês que estão em casa. Segundo pesquisas, o Brasil é aproximadamente aí 90 milhões de evangélicos. Pesquisas apontam isso, né? Desculpa, deixa eu refazer minha fala. São 45 milhões de evangélicos, segundo pesquisas. Porém, existe aproximadamente de 40 a 40 milhões de pessoas que estão desviadas, que conheceram a palavra, experimentaram da graça, mas por algum motivo acabaram desistindo, acabaram se desligando de uma comunidade, de uma igreja, como você achar melhor o termo que você usa, né? E voltaram, né, a fazer as suas práticas mundanas e daí por diante. E quando eu começo a conversar com um caso como o Anderson, eu começo a perceber que, de fato, aquele ditado que nós ouvimos falar sempre pelos pregadores, aqueles que têm que abraçar algumas vezes acabava empurrando as pessoas para o abismo. E quando eu olho para a sua história, pelo pouco que eu já ouvi você falar até agora, porque eu conheço o Anderson, ajudei o Anderson, acompanhei o Anderson,
Só que eu nunca soube detalhes da sua história. Se você me contou isso algum dia, eu não me lembrava, por exemplo, da cadeia. Né? Eu nunca me lembrava disso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Né? E hoje, você me falando isso aí, então eu penso que de fato essas coisas elas têm sentido. Né? Sim, sim. Né? Tem algumas coisas que eu acabo não comentando muito. Né? Quando a gente vai pregar, a gente vai falar, eu não foco no testemunho, né? Porque a gente tem que levar a palavra de Deus, pregar mesmo. Né? Em alguns casos específicos a gente fala um pouco da história, né? Do que a gente passou, do que a gente viveu. Talvez você está aí na sua casa e você está aí pensando, você está com um filho que é problemático, você está com um esposo que é problemático, e você está aí pensando, como é que eu vou conseguir vencer isso? Como que eu vou conseguir superar isso? Olha para a história do Anderson. O Anderson é um homem que ele superou na vida. O Anderson é um homem que venceu as crises, que venceu as dificuldades, que venceu a quimiodependência, e hoje é um exemplo de cidadão. Né? Hoje é um homem que, pastor dele, muito amigo meu, pastor Djalma, pessoal da Palavra de Vida, e Deus abençoe a vida de vocês, pastor Djalma Galdino, meu amigo, Deus abençoe sua vida, tá? O Anderson hoje é o braço direito do pastor Djalma, ajuda ele, auxilia naquela comunidade, e é bênção lá. Então isso nos demonstra que, de fato, para aqueles que querem e desejam, Deus pode fazer a obra. Pode ou não pode, Anderson? Pode sim. Né? Quando, né, o senhor me conheceu, né, quando eu cheguei lá no centro de recuperação, acho que vai passar umas fotos aí. Vai. E ali eu ainda não estava no fundo do poço, não. Ali, nessa foto aí eu ainda tava bom, tava bonito. Né? Só um momento. Se você quer saber o final dessa história, fique com a gente. Só toma uma água e volta, é rapidinho. Certo, Anderson? Certo, já voltamos. Um abraço. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista. E a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Bom dia, voltamos. Falei pra você que nós voltaríamos rapidinho. Pai, bola, tá? Antes, você estava narrando um fato da sua vida e eu decidi cortar para que quem está em casa nos acompanhando talvez está louco para ir no banheiro, tomar uma aguinha, já foi no banheiro, já fez sua necessidade, voltou e agora está conosco aqui. Fica à vontade. Então, eu quando estava falando ali da foto, essa foto minha desse passado, eu ainda fiquei um pouco pior. É mesmo? Tava com 50 quilos, 52 quilos mais ou menos nessa foto. Eu fiquei abaixo de 50 quilos. Essa foto aí ela é de 2012, né? E 2013 foi quando eu fiz o último tratamento, né? Ali já no Avzai. Qual tratamento você fez, Anderson? Eu passei por clínica. Eu fui a primeira vez que eu fiquei numa clínica. Eu ainda tinha 14 anos. Muito novo. Muito novo. Fiquei alguns dias na Porto Velho, numa clínica lá
não fiquei, né? Na verdade só passou, né? Só passei, né? Aí depois, a partir de junho de 2010, eu fiquei em outra clínica em Porto Velho. Aí não deu certo, retornei. Aí início de 2011 eu fiquei numa outra aqui em Cacoal. Também não deu certo, né? E aí foi quando eu procurei o senhor, né? E aí ali o senhor sabe também, né? Aquele chá do já tô bom, né? Vou conseguir. Daquele jeito. E entre essas indas e vindas, eu precisava entender algumas coisas. Porque quando... Existe um processo? Existe um processo. Porque quando eu entrei no crack lá atrás, né, eu ainda estava, se não me falha aqui a memória, com 17 anos, 16 para 17 anos de idade. Foi algo semelhante, como eu estava falando lá atrás, quando eu comecei a usar, porque meus amigos sabiam que eu usava, fumava algumas coisas, e me oferecia o crack e eu não usava. 1 ano e meio vendo eles usar, estando junto com eles e não usava. Quando eu decidi, foi do mesmo jeito. Falei, eu quero, e eles não acreditaram. E passei, né, praticamente aí 12 anos no crack, né? E nesse meio termo eu passei no vestibular da Unir, né? Vim embora para Ainda no crack? Ainda no crack. Isso no ano de 2007 eu vim para Cacoal fazer faculdade. E no ano de 2009 eu fui chamado, 2008 fiz o concurso, fui aprovado. 2009 eu fui chamado, né, para o concurso ao qual sou hoje, né, agente de trânsito. E aí foi quando eu me afundei de vez, né? Passei a ganhar mais, né? Aí desisti da faculdade, parei faculdade. Aí começou as festas. Para quem está nas drogas isso é muito normal, né? Começou as festas, as bagunças, ia para as boates aqui de Cacoal, os fins de noite ia todo mundo para minha casa. E só fui me afundando. Em 2009 eu também conheci a minha esposa, ela sempre soube da minha história, nunca foi nada escondido, né, da minha família, isso aí minha família sempre soube, né, isso aí graças a Deus, não que eles apoiavam, né, mas é algo que eles sabiam e que nunca precisou sair nas ruas, em boca, para saber onde eu estava. Sempre souberam onde eu estava, o que eu fazia, o que eu não fazia, né? Sim. Isso daí sempre eles sabiam. E aí 2009, né, foi onde eu passei a me afundar mesmo de vez, né? Que aí entra os percursos aí que eu já falei, né? Sim. Em 2010, 2011, 2012, em 2013, eu lembro até hoje eu em casa, eu já, né, tinha colocado minha esposa para sair de casa, né? E eu já tava aí, nós tínhamos brigado, separado, e eu já estava numa situação muito grave porque eu não passava mais do que 4 horas sem fazer o uso da droga, né? E normalmente essas 4 horas era o tempo que eu dormia e às vezes ficava semanas sem dormir. E eu comecei a clamar, né? Minha mãe orando muito, minha avó orando muito, tinha pessoas intercedendo por mim. E Deus foi tratando. Eu lembro que eu morei do lado da igreja onde eu congrego hoje. E durante os cultos eu não conseguia me drogar, né? Ficava assistindo, ouvindo o culto. Acabava tendo que esperar passar o culto, porque eu não conseguia. Depois eu mudei para uma outra casa. E o vizinho lá, Deus usava o vizinho com uns hinos, né? E eu acabava ouvindo aqueles hinos. Um é um 100 ovelhas, né? E o outro é um hino Sabe Filho, a Isabel, que eu ouvia a voz da minha mãe, né? E dentro ali eu ouvia uma parte que eu ouvia minha mãe falando o meu nome, e eu sei que é a oração da minha mãe. Deixa eu só te cortar um pouquinho, só para te perguntar para você de uma experiência. Uma das experiências mais dolorosas, e graças a Deus me ajudou a mudar de vida quando eu estava no mundo das drogas, foi quando eu estava 3 dias sem ir em casa, 3 dias sumido de casa, sem tomar banho, sem comer, sem fazer as higienes básicas que nós fazemos diariamente. Eu cheguei em casa, era aproximadamente 3h30 da manhã, minha mãe estava sentada no portão da minha casa, da esquina eu vi ela sentada no portão da minha casa. Eu cheguei, ela me abraçou e ela falou: filho, ou você sai desse mundo, ou eu morro, eu não vou aguentar ver você assim. Eu falei: mãe, eu vou entrar, vou tomar banho e vou dormir, e quando eu acordar eu vou para um tratamento. E graças a Deus eu estou aqui hoje, resultado, né, de uma atitude ou de uma ação da sua mãe. Qual foi a imagem mais dolorosa que você viu da sua mãe quando você estava nessa fase? José Arnaldo, um fato que me marcou muito quando eu retornei de Manaus, por tempo,
Teve em Manaus também? Morei em Manaus, né? E quando eu retornei de Manaus, eu lembro que um dia minha mãe deixou um dinheiro, era um dinheiro para pagar uma pizza, né? Que ela tinha comprado, e eu fui, peguei esse dinheiro e gastei. Ela trabalhava à noite e eu usei droga com o dinheiro, e aquilo me mexeu muito, porque desde 2015 eu tinha prometido para minha mãe que eu nunca mais ia mentir para ela, né? E eu levava isso muito a sério. E aí aquilo me incomodou muito e eu não consegui mais dormir, e eu sentei lá fora e fiquei esperando ela chegar. E quando ela chegou, eu contei para ela, e foi quando ela ficou sabendo do crack. Até então ela não sabia. Ela sabia da cola, sabia da maconha, de vez em quando pegava, né? E aí do crack até então ela não sabia. E eu peguei, falei para ela, contei para ela, e ela chorou ali, ela me abraçou. E minha mãe, ela sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Então lá em Alta Floresta, quando a polícia chegou a falar, pessoas chegavam para ela e falavam, porque a polícia lá falava que eu não chegaria aos 14 anos. É mesmo? Né? Depois que eu fiz os 14, falavam que eu não ia chegar aos 18, que se os bandidos na rua não me matassem, eles iam me matar. E eles falavam isso. E toda vez que chegava alguém falar para minha mãe que eu não ia ter mais jeito, que não tinha saída, ela falava: não, meu filho é de Deus. Né? Algo que chama muita atenção na sabedoria que Deus deu para minha mãe, que nós somos em 4, né? Eu, meu irmão e 2 irmãs. Cada um de nós, ela ofereceu para algo para Deus. E eu fui ofertado a Deus para o ministério da palavra. Olha que lindo. Né? Então, quando algumas pessoas chegavam e falavam com minha mãe, tentava minar a fé dela, né? Ela falava: não, meu filho não. Meu filho é de Deus. Né? Então, ali na nossa família, essa questão ela é muito forte. Tá vendo aí, mãe? Você que às vezes você mesmo amaldiçoa seu filho, você mesmo coloca seu filho para baixo, às vezes você mesmo joga a palavra de maldição sobre o seu filho. Siga o exemplo da mãe do Anderson aqui, que quando as pessoas vinham amaldiçoar, ela fazia o contrário, ela abençoava: não, meu filho não é assim não. Deus vai mudar a vida dele, porque meu filho é consagrado ao Senhor. Tá vendo, mãe? O segredo da vitória. Isso é o segredo da sua vitória? Isso é o segredo que deu base, né, ao início da minha vitória, porque a vitória ela é completa, né? Quando eu comecei a fazer os tratamentos, a minha mãe ela correu atrás de algumas clínicas, né? As primeiras vezes que eu passei. Por último, a minha mãe falou: o dia que você quiser ir, você vai e eu te apoio, né? Então, quando chegou no ano de 2013, eu lembro, eu estava em casa e eu senti o Espírito Santo, né, falar comigo, e Deus falou comigo que dessa vez ia ser do jeito dele, porque eu já tinha tido outras oportunidades, né, e não tinha abraçado. E começou ali o meu processo de tratamento. Eu comecei a fazer o tratamento médico, né, com psiquiatra, comecei a fazer o tratamento com remédios, né, retornei lá para Provizai, né, para a comunidade, e ali foi o processo foi completo, né? Acho que o senhor lembra da minha luta lá dentro, né? Dificuldade que foi, né? Toda aquela luta, e eu entendi algo de Deus, né? Porque o tratamento, a comunidade, ela é para nos dar uma base, é para ela criar o nosso alicerce, né? O tratamento ele começa antes de nós irmos. Não adianta pensar que vai para uma clínica e o problema acabou. Na verdade, quando se vai para a clínica, o problema está começando, porque é ali que você começa realmente a enfrentar, né, a dificuldade. E ali é uma base, né? E eu, pastor Zenaldo, enquanto eu não entendi, enquanto eu não compreendi esse processo de tratamento, eu não consegui, né? Às vezes a gente fica perguntando, as pessoas param e me perguntam: mas qual o segredo? Qual a fórmula que você conseguiu? Se tivesse uma fórmula, seria fácil. Não tem, né? Não tem uma fórmula. O que é o Anderson hoje? O Anderson hoje, né? Além de ser esse cara bonito, que fala bem, né? Um homem que tem uma palavra tremenda, já vi o Anderson ministrar algumas vezes, tem uma palavra tremenda. Além disso, quem que é o Anderson hoje? Pastor, hoje eu coloco assim, né, como você já falou, eu ajudo muito meu pastor ali na igreja, estamos empenhados. Foi um homem que Deus colocou na minha vida ali, que tem me ajudado muito. Na hora certa, no momento exato. Exatamente. É o pastor Djalma, um grande homem de Deus, né, um pai para mim,
Às vezes eu até brinco com eles, né? Eu sou o filho mais velho deles, né? E que tem me ajudado muito. Hoje, então, eu auxilio ali, sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou professor do curso de evangelismo ali da igreja, né? Líder da rede de homens, né? E estamos ali sempre Tá concluindo agora a faculdade? Voltei, né? Deus abençoou, voltei para a faculdade de contábeis. Falta só o TCC, Olha né, que para formar. Já passei na prova do CFC. Olha né? que Deus. E se eu for contar, assim, o tempo, né, ele acaba sendo pouco, porque é grande, grande mesmo que Deus fez. Já preguei no Amazonas, preguei no Goiás, né, preguei em várias cidades aqui dentro do estado de Rondônia, né, e hoje lá na Centran, né, hoje trabalho ali, voltei restabelecida a credibilidade no meu trabalho. Sou o responsável pelo setor de educação no trânsito, né, na igreja ali. Hoje cuido também, supervisiono a parte financeira da igreja, né? Quanta responsabilidade, né? Então a gente tem aí uma série de responsabilidades, né? Fora as atividades que a gente faz no dia a dia. Talvez você chegou agora na sala e você não sabe do que nós estamos tratando, o assunto que foi abordado aqui. Esse é o Anderson, e o Anderson é alguém que venceu aqui minha dependência. Era alguém que o inferno já tinha decretado a falência dele, a morte dele. Mas por alguns fatores, alguns posicionamentos que ele tomou, hoje está aqui, falando, né, do que Deus fez na vida dele e do que Deus ainda está fazendo na vida dele. Eu me lembro antes de uma cena, e essa cena ficou gravada na minha memória. Foi uma cena que eu encontrei com você na 208. Eu estava vindo em direção a Cacoal de motocicleta, e quando eu olhei, eu falei, mas o Anderson andando a pé aqui. Aí eu parei, gostei. Você falou, pastor, eu quero se matar. Você estava com o espírito de morte, estava com desejo incontrolável de tirar sua própria vida. Eu me lembro que eu coloquei você na garupa da moto, sem capacete ainda. Sem capacete ainda. Retornamos lá para a comunidade, você ficou lá, né? E, enfim, aquela experiência ela marcou muito a minha vida, porque talvez ali seria o seu fim, sabia disso? Aquilo foi parte, né? É como eu disse, o tratamento ele é um todo. Quando eu saí do tratamento, naquela época, eu estava depressivo. Tive síndrome do pânico, né? Eu passei pela síndrome do pânico, que já é um estágio bem grave, bem avançado da depressão, que é algo que é sério, né? As pessoas às vezes brincam com essa questão da depressão, é algo sério, é algo que precisa ter cuidado. E aquele dia eu estava assim num desespero muito grande, né? Eu já tinha retornado com a minha esposa e aí as lutas dentro de casa, dificuldade financeira, né? O tratamento, as pessoas levam um tempo para voltar a ter credibilidade na gente. Que é normal. É normal, isso faz parte Sim. do tratamento, né? E eu fiquei sem saber o que fazer, né? Foi algo que Deus também me libertou, foi algo que Deus me curou da depressão, né? Me tirou da síndrome do pânico. E eu sou grato, né? O Senhor é uma pessoa que faz parte da minha história, né? Que Deus colocou no meu caminho para poder me ajudar, para poder, né, estender a mão para que hoje eu pudesse estar aqui falando, né, do que Deus fez na minha vida. Então eu sou grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, né? Deus foi muito bom comigo. Por falar em pessoas, tem quanto tempo de casado você? Eu tenho 10 anos. 10 anos, com a Adriana, né? A Adriana. Com a Adriana. 10 anos, né? Eu conheci ela num carnaval. Ela vê isso aqui, ela vai até brigar comigo. Adriana, paz e amor. E eu lembro até hoje que eu estava trabalhando, né? E após encerrar o meu plantão ali de serviço, e aí eu encontrei com ela junto com alguns amigos, né? E no primeiro dia, no segundo dia ela estava lá novamente. A partir daquele segundo dia nós passamos carnaval, todo mundo sabe, carnaval gosta de é ficar festa carne. E tal, né? E ela tentando arrumar uma namorada lá para uma outra pessoa. Eu falei, eu vou arrumar namorado para quem? Não tem nem para mim, né? E ela, eu aqui. Aí eu já peguei, já beijei. E a partir dali nós estamos juntos aí até hoje, né? Já são um pouco mais aí de 10 anos, né, que estamos juntos. Me ajudou muito, né? Não desistiu de mim. Eu lembro, né? da luta dela. Minha parceira, né? Minha companheira. E são 10 anos aí já de história junto com ela, né? Que legal. Ô Anderson, nós precisamos finalizar.
Vamos para o bloco no comercial agora? Já voltamos rapidinho. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista. E a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Retornamos mais uma vez, né? Estou aqui mais uma vez com o Anderson, meu convidado. Antes, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar o meu convite, tá bom? E eu tenho certeza que nesse momento muitas famílias estão sendo abençoadas através de tudo isso que você mencionou aqui. Você é um homem de Deus e o homem de Deus ele carrega consigo na sua identidade a facilidade para marcar pessoas. Eu me lembro de um testemunho que eu vi há um tempo atrás. Eu fui convidado para ir em um programa de televisão e naquele programa eu fui convidado a ministrar uma palavra. E eu ministrei uma palavra e havia alguém que estava preso no presídio de Cacoal. E através daquela palavra, aquela pessoa aceitou Jesus na vida dela. Passou um tempo, essa pessoa me encontrou e ela falou: lembra a palavra que você pregou na televisão? Assim, eu estava preso. Eu estava na cela, tinha uma televisão na cela, eu ouvi aquela palavra, e naquele dia eu coloquei meu joelho no chão, fiz uma aliança com Deus, e minha vida nunca mais é hoje. Essa pessoa hoje ela é diácono da Igreja Assembleia de Deus, e eu muito me emociono quando eu ouço o testemunho dele. E eu tenho certeza antes que o seu estar aqui vai marcar a vida de muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas mães, muitos pais que choram. Eu tenho certeza que Deus está usando esse momento aqui para abençoar muitas pessoas mesmo. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para um pai, para uma mãe, para um filho que está nas drogas, para um filho que sofre pelo pai. Eu queria que você deixasse Deus te usar para você abençoar alguém agora com um conselho, com a direção. Fica à vontade. O que eu tenho assim, para falar é nunca desista. Não desista dos teus filhos, não desista da tua família, né? Não desista dos teus sonhos. Como eu disse, fórmula perfeita não existe, mas eu posso dar 3 conselhos básicos, 3 pilares. Primeiro, Deus, porque a droga é somente Deus para poder tirar, né? Para resgatar, restaurar é somente Deus. Sem Ele não somos nada. O segundo passo, lembrar que o dependente ele precisa de ajuda e reconhecer que precisa de ajuda. Então, tá com dificuldade, tá com problema, procura as pessoas que podem te ajudar. Quando eu falo da ajuda, eu não estou falando como foi a palavra aqui hoje de dinheiro, né? Uma palavra, um conselho, alguém para desabafar, alguém próximo. E sozinho não vamos conseguir, precisamos de ajuda. E o terceiro, consertar as coisas erradas. Não adianta eu querer ter uma vida nova, uma mudança de vida, se eu não consertar aquilo que vinha sendo feito errado. Então, e fazendo essas 3 coisas, e aí é claro que dentro dessas 3 coisas tem várias outras situações que acontecem, são princípios que a gente consegue para permanecer e conseguir vencer. Então não desista, né? Se você está aí pensando que para você não tem mais jeito, eu sou um exemplo e sou prova viva que tem jeito sim.
o mundo, a sociedade, as pessoas podem falar que não tem jeito. Mas eu sou uma prova viva que tem jeito. Deus ainda continua sendo o Deus do impossível? Sim, Deus ele ainda continua sendo o Deus do impossível. Que legal. Por falar em mudança, deixa eu falar algo para você mãe, para você pai que chora por um filho. Como vocês já sabem, eu trabalho com quimiodependência, eu ajudo muitas pessoas. Deus me escolheu para isso, eu sou um privilegiado por fazer isso, é um privilégio para mim. E o que acontece várias e várias vezes é que aquela pessoa que está em uma comunidade está experimentando algo novo e sendo ensinada como ter uma mudança de vida. Mas quando ele volta para o seu lar, a realidade é que o seu lar não mudou. A mãe que fumava continua fumando, o pai que bebia continuava bebendo. E isso, né, algumas vezes é um fator negativo para que a pessoa possa voltar para o mundo das drogas. É ou não é? Sim, isso é um fator negativo. Porque a droga, eu costumo falar em palestras, eu costumo falar em algumas igrejas aí, né, por onde a gente passa, que a droga ela é uma consequência de algo. É a consequência de algo. Você não ataca a consequência, você ataca a causa. Então, resolvendo a causa, às vezes é o ambiente, a maneira de viver, aí você consegue mudar a consequência. Tá vendo? Ame o seu filho, cuide do seu filho, tenha liberdade com o seu filho. Você, pai, o melhor amigo que você precisa ter é o seu filho. Você, mãe, o melhor amigo que você precisa ter é o seu filho e a sua filha. E você, filho, o melhor amigo que você precisa ter é o seu pai. Você precisa ter liberdade com o seu pai. Pai, você precisa ter liberdade com o seu filho. Essa ainda continua sendo a melhor maneira de você proteger o seu filho. Certo, Anderson? Certo. Anderson, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Eu fui extremamente edificado aí com essas palavras suas. Muito obrigado. Olho para você como homem de Deus e ter você como amigo meu é um privilégio. Tá bom? Eu que agradeço, né? E antes que o pastor Djalma puxe minha orelha, trago a paz do Senhor dele, a bênção dele, tá? Não posso deixar de falar do meu pastor. Galdinho, eu te amo, cara. Você é meu amigo, você é um cara especial demais para mim. Todos os irmãozinhos da palavra de vida, Deus abençoe a vida de vocês. E vocês têm um pastor em Cacoal que é fera demais. Pastor Djalma é meu amigo, um homem que é referência nessa cidade, tá bom? Te vi hoje, você não me viu, tá? Mas eu te vi. Deus te abençoe, tá bom? Pastor Djalma e os irmãozinhos da palavra de vida, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero deixar aqui, pedir você compartilhe esse testemunho, compartilhe essa palavra, deixe a sua mensagem aqui. Pastor, Deus falou comigo, mande perguntas nesse sentido. Pastor, como é que eu faço? Pastor, eu estou precisando de ajuda, preciso de oração. Mande a sua mensagem e compartilhe esse testemunho aqui para que muitas e muitas vidas venham ser edificadas e abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Na próxima semana vai estar comigo aqui alguém que também é referência para mim, um cara que eu amo e que eu admiro demais, um grande amigo que eu tenho nessa cidade, Enivaldo. Enivaldo, estamos te aguardando aqui, tá? No próximo sábado, vamos ter um momento aqui prazeroso com o Enivaldo Bussola, dono da Pirâmide de Materiais de Construções e alguns outros comércios na cidade. Um homem que é referência para essa cidade, e nós estaremos conversando sobre o assunto coach e Jesus. O que tem a ver? Por que nós vamos conversar sobre isso? Porque eu escuto muitas pessoas falar que coach não tem nada a ver com a Bíblia, enfim. Então, você é meu convidado mais uma vez para assistir o próximo programa e mandar a sua mensagem. Já manda a sua mensagem por Enivaldo, já perguntando sobre esse assunto, né? Sei que tem alguma dúvida, você que tem algum posicionamento, algum questionamento, já manda a mensagem que eu já vou sentar com ele, já vou estar aí mostrando para ele, passando para ele essa mensagem aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção mesmo, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos dar liberdade de entrar em seu lar e poder te abençoar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró.